Sí, todo ok. Sí, todo ok. Ok. Bueno, la electroestimulación es una tecnología que podemos aplicar en logopedia con la finalidad de podermos fazer estimulações em três níveis, sensorial, sensório-motor e motor, não? La base de la electroestimulación de la fisioterapia es mucho más para se producir condiciones de analgesia y de contracción muscular, ¿no? Pero en logopedia nosotros podemos hacer la aplicación también con una finalidad más específica para una estimulación sensorial, sensorio-motora. También ahora estamos usando un tipo de corriente que podemos hacer una estimulación subsensorial, principalmente para los casos de paralisia facial, ¿no? Bueno, la electroestimulación tiene algunas funciones que pueden ser estimuladas por ela, que son la acción vasodilatadora, una acción simpactolítica, acción ionizante, que muchas veces esta parte no nos cabe, que es más para la posibilidad de trabajar con medicamentos, efecto excitomotor e efecto analgésico. Basicamente, a possibilidade de uso para nós está no efeito excitomotor e efeito analgésico. E junto podemos também ter uma noção da condição de vasodilatação, principalmente quando o objetivo é produzir uma melhor condição de relaxamento muscular ou de um equilíbrio em níveis de tensão facial, laríngeo, cervical, ¿no? Es una forma de estimulación que no es muy simple porque nosotros necesitamos conocer mucho bien, principalmente un poco de neurología, la parte de electrofisiología que es muy importante, ¿no? Entender a condição da impedância biológica e principalmente a possibilidade de compreensão da fisiologia muscular, não? Porque a eletroestimulação pode produzir situações fisiológicas muito interessantes para nós, para nosso tipo de trabalho, pero também pode produzir complicações como, por exemplo, uma fadiga muscular muito intensa, principalmente nos casos neurológicos, como Parkinson, Alzheimer, miastenia, não? E a eficácia do tratamento depende muito da forma como nós possamos formatar o aparato, não? Com as condições de frequência ou para analgesia ou para uma estimulação mais sensorial, ou frequências específicas para os tipos de músculos, ¿no? A duração de pulso, que é muito importante, que é o tempo que o estímulo da frequência permanece ativada, as configurações para contração de rampa de acesso, de descenso, vamos ver um pouco mais adelante. Então, é muito importante saber fazer a configuração do aparato, mas com uma condição mais fisiológica, não? Compreendendo a fisiologia muscular, a fisiologia neurológica e principalmente a electrofisiologia. Uma coisa que me gusta sempre de falar para as pessoas que fazem formações é que a electroestimulação não vai ser ninguém a produzir voz, produzir habla, produzir deglução, né? É sempre aparato a mais que podemos associar às técnicas que nós usamos e que são muito eficientes, não? Algumas pessoas perguntam, Bruno, a possibilidade de se fazer uma colocação fonética para alguns fonemas? Não, não há. Apenas
condicionamos de forma mais adequada, de forma mais interessante a condição muscular, a condição da propriocepção, para que os exercícios que hacemos possam produzir a configuração do fonema que estamos querendo produzir com o paciente, não? Então, não é milagroso, não? Eletroestimulação não faz milagres, não? Ajuda na condição de podermos desenvolver uma terapia com muito mais recursos, ok? Como vocês podem ver acá nas fotos, podemos fazer uma estimulação subsensorial em nível submandibular, relaxamento cervical, atuação em los pontos motores, a produção, ativação da laringe para diminuição da tensão em casos de disfonia ou mesmo em casos de disfagia, onde necessitamos melhorar a condição da excursão biolaríngea, não? Muito bueno. Nosotros trabajamos con corrientes de baja y media frecuencia. Las frecuencias bajas son, las corrientes bajas, perdón, son lo TENS y lo FES. TENS es una corriente que hoy es muy usada para analgesia. Logo, quando foram desenvolvidos os aparatos para eletroestimulação, o TENS tinha duas finalidades, não? Produzir analgesia e também produzir contração muscular. Pero a contração muscular que o TENS produz não é agradável, é uma contração que produz dolor muitas vezes, produz uma irritação da pele com muita facilidade. Então, desenvolveram uma forma de estimulação que é a forma FES, não? Que é também uma corrente de baixa frequência e que tem um nível de impedância muito grande e que produz contrações musculares, porque você vai poder configurar o aparato de forma a produzir contrações com tempos exatos, não? E para a finalidade dos músculos que vocês querem trabalhar. A forma TENS e FES é uma forma muito impedante, ou seja, produz uma irritação muito fácil na pele. Então, também desenvolveram-se outras formas de correntes, como a corrente russa, a australiana e a corrente interferencial, que vocês em Europa denominam com o nome de NEMS, não? Então, são correntes que podem produzir contrações musculares de uma forma muito interessante, com pouco menos de impedância, e que tem a possibilidade de trabalhar com um torque muscular mais qualificado, com um pouco menos de liberação de fadiga muscular, né? Pero acá em Brasil, nós começamos também a usar essas formas de correntes para estimulação em nível sensorial, não só em nível motor, mas também em nível sensorial, não? Para que isso aconteça, temos que produzir uma adequação no aparato em termos das frequências, de duração de pulso e da intensidade também, não? Todas podem produzir contração muscular, todas podem produzir estimulação a nível sensorial, pero se queres uma boa condição de contração que não produza dolor, né, sempre é melhor trabalhar com FES, com russa ou com alce, ou a mesma interferencial, para que haja um nível de contração mais adequado. Bueno, as frequências bajas, como o TENS e FES, tem uma portadora, que é a forma de expressão da corrente, que vai de 1 até 1000 Hz, e os aparatos são modulados para funcionar entre 0 e 250 Hz, não? Quando falamos da corrente de média frequência, como a corrente russa, é uma frequência portadora de 2500 Hz, e os aparatos têm uma ativação, uma modulação até 100 Hz. Isso é muito importante porque evita que o aparato produza uma
como poderia ser um choque né, na persona, não? Então, trabalham sempre, a modulação é sempre no nível biológico de los tecidos, de la capacidade celular em poder ter oferecer uma boa resposta à contração muscular, não? A corrente ALCE tem uma portadora de 4.000 Hz e uma modulação também em torno de 100 Hz de frequência, não? Então, como vocês podem ver, acá nós temos baja frequência. Quanto mais baja é a frequência, maior é o nível de impedância de penetração da corrente para o corpo, não? Quando usamos correntes como russa e alce, tínhamos menos impedância e, consequentemente, podemos usar menos intensidade para poder produzir a estimulação que queremos, ou sensorial, sensório motora ou propriamente motora, não? Me gusta muito hoje de usar a corrente australiana porque é mais cômoda para o paciente, produz menos irritação na pele, não? E não precisamos colocar muita intensidade para produzir ou contração ou mesmo uma estimulação a nível sensorial. Bueno, muito importante também conhecer, não vamos aprofundar muito, mas o formato de las ondas que as correntes produzem, não? Quase sempre os aparatos que nós temos acá em Brasil, aí na Europa, são aparatos que trabalham com ondas de forma pulsada, alternada, não? Que podem ser simétricas ou assimétricas. Até pouco tempo atrás, os aparatos para analgesia tinham sempre uma forma assimétrica de onda. Alguns aparatos hoje, algumas marcas de aparatos hoje, têm uma forma para analgesia igual a los aparatos que têm uma configuração que tem para produzir contração muscular, não? Então, hoje temos aparatos com nível de simetria de onda, não? Equilibrada, para produzir uma estimulação que produza menos acomodação de los tecidos, que possa produzir uma contração com um torque muscular mais adequado, com um pouco menos de intensidade, não? Então, é muito importante conhecer o formato de onda, porque se você está usando a corrente FES, por exemplo, uma corrente quadrada, uma onda, perdão, quadrada, se você está usando a forma russa ou australiana, é uma forma sinoidal de onda. Isso faz um pouco de diferença na qualidade da estimulação que você vai poder obter do paciente, não? Então, sempre que estamos a trabalhar com eletroestimulação, nós trabalhamos com corrente pulsada, simétrica e equilibrada, não? Isso produz uma qualidade de estimulação muito melhor para o desempenho neurológico e também muscular. As frequências terapêuticas, nós temos duas formas de frequência que são muito importantes, porque nós temos que pensar em frequências para analgesia e frequências para contração muscular, não? Então, as frequências para analgesia são frequências de um modo TENS, né? Quando formatamos as frequências altas, entre 50, perdão, e 150 Hz, estamos trabalhando para produzir uma estimulação mais sensorial, não? Uma analgesia mais sensorial. Quando formatamos o aparato numa frequência entre 4 e 20 Hz, estamos trabalhando para produzir uma analgesia, um relaxamento ou uma redução de tensão das fibras musculares. Então, sempre que pensamos em baixa frequência, em TENS, pensamos numa estimulação mais de fundo muscular, e quando pensamos em alta frequência, pensamos numa estimulação mais em nível sensorial, não? Os níveis sensoriais estão muito relacionados com as dores agudas,
e nível motor estão relacionados com as tensões ou dores crônicas. Tá? Isso faz um efeito muito grande na aplicação, porque temos mais profundidade se queremos estimulação em nível motor e temos mais um estímulo mais superficial se estamos trabalhando com frequências altas de TENS. Quando pensamos em contração muscular, aí temos que ter um raciocínio um pouco diferente, porque precisamos pensar em que tipo de músculo estamos a trabalhar, não? Os músculos são formados por fibras tipo 1, tipo 2, tipo 2A, tipo 2B, fibras híbridas também, e as frequências serão importantes para se produzir um nível de reclutamento das fibras mais eficiente, não? Existe uma citação que é muito importante na fisiologia, na eletrofisiologia, que é: sempre que trabalhamos com músculos, devemos trabalhar com vários tipos de frequências, porque os músculos têm todos os tipos de fibra, não? E se você trabalha com apenas um modo de frequência, por exemplo, uma frequência entre 20 e 40 Hz, que é uma frequência melhor para haver o recrutamento de fibras tipo 1, o músculo acostuma-se sempre a ter uma reação sempre de resistência e não de velocidade, não de força. Então, sempre precisamos trabalhar resistência muscular com baixas frequências e precisamos trabalhar altas frequências para se estimular força e velocidade de contração, não? Os músculos fonoaudiológicos ou logopédicos, cabeça de coelho, cabeça, face, são músculos que têm uma configuração muito repleta de fibras tipo 2, não? Pelo fato de termos mais fibras tipo 2, também não devemos deixar de trabalhar com a resistência muscular, não? Então, sempre que pensamos em trabalho de fibras de contração muscular, temos que pensar em trabalhar com baixas frequências e altas frequências para produzir um equilíbrio entre a resistência muscular e a força muscular, entre o trabalho aeróbico e o trabalho anaeróbico, ok? Mas um pouco mais adelante vamos ver especificamente as frequências para contração muscular. Outro fato muito importante quando trabalhamos com eletroestimulação é a duração do pulso. Quanto tempo cada pulso, cada frequência vai a ser, não? Quando pensamos em trabalhar com analgesia, pensamos se estamos fazendo uma configuração de baixa frequência para músculos, temos que produzir uma duração de pulso maior, porque existe uma maior dificuldade que a musculatura possa receber o estímulo elétrico, não? Então, os músculos respondem com um pouco mais de tempo e precisam de um tempo maior para que a frequência possa penetrar e atuar sobre a fibra muscular. Quando pensamos em analgesia para nível sensorial, a frequência é alta e a duração de pulso deve ser pequena, estreita, para que não possa acontecer uma eliminação da sensibilidade, né? Então, para estimulação sensorial, pulso estreito; para estimulação motora, pulsos mais largos, ok? Quando pensamos em estimulação para contração muscular, quando trabalhamos com frequências entre 20 e 40 Hz, estamos pensando num trabalho para condicionamento da resistência muscular, não? Fibras tipo 1. Então, para que possa melhorar a condição aeróbica da musculatura, o nível de ativação mitocondrial melhor, temos que produzir uma duração de pulso maior, não? Geralmente produzimos uma duração de pulso de 300 milissegundos ou microsegundos, dependendo do aparato, ok? Quando pensamos em uma contração de fibras tipo 2 ou híbridas,
podemos fazer uma duração de pulso um pouco menor para que a ativação das fibras rápidas possam ser eficientes e que não produzam um tempo longo de ativação para que não se produza fadiga com muita facilidade. Sempre que usamos eletroestimulação, temos que ter um cuidado muito grande com relação à possibilidade de se produzir fadiga muscular. Né? É muito fácil produzir fadiga muscular porque o processo de contração elétrica é diferente da contração voluntária, não? Sempre quando usamos a eletroestimulação, a contração acontece sempre de fibras tipo 2 para fibras tipo 1. E quando a contração é voluntária, a contração sempre acontece de fibras tipo 1 para fibras tipo 2, dependendo do tipo de força, de velocidade, de resistência que queremos fazer. ¿Okay? Então, como as placas motoras, as terminações nervosas são muito largas, são muito fáceis de serem atingidas por a eletroestimulação, sempre produzimos no primeiro milésimo de segundo uma estimulação de fibras tipo 2, ok? Mesmo que tenhamos que usar uma frequência entre 20 e 40 Hz. Então, sempre é importante definir a melhor condição de la estimulação. Eu tenho uma experiência muito interessante quando trabalho com pacientes neurológicos. Se trabalhamos com frequências altas, a tendência é se produzir uma fadiga muito rapidamente, não? Então, sempre começo com um nível de estimulação para melhorar a condição de la resistência muscular, melhorar a condição de la condição aeróbica do músculo, não? Porque quando trabalhamos resistência, também estamos trabalhando com força e com velocidade de contração. Não muito alta, pero sempre há força e sempre há velocidade de contração. E a duração de pulso tem um papel importante porque evita que tenhamos um tempo muito largo ou muito estreito para se produzir a eletroestimulação, ¿ok? Bueno, outro aspecto muito importante na eletroestimulação é a intensidade ou a dose com que vamos fazer a estimulação. É sempre medida em ampere, né, em miliamperes, e temos mais ou menos 3 tipos de níveis de estimulação, ok? De intensidade. Os aparatos de Europa e Estados Unidos muitas vezes têm uma configuração de intensidade diferente dos aparatos acá em Brasil, né? Pero quanto menor for a intensidade, mais superficial é a estimulação, mais sensorial será a estimulação. Quanto maior for a intensidade, maior profundidade e maior nível de reclutamento vamos fazer em las terminações nervosas e em las fibras musculares, não? Então, para que tenhamos uma estimulação sensorial, sempre temos que colocar uma intensidade baixa, geralmente nos aparatos europeus entre 1 e 5 mA, nos aparatos brasileiros entre 1 e 10 mA. E quando queremos fazer uma contração muscular, né, independente da forma de frequência que estamos usando para fibra 1 ou fibra 2, temos que colocar uma intensidade um pouco maior para ter um torque muscular mais eficiente, ou seja, não. Pero temos que ter um cuidado muito grande quando queremos a contração, principalmente nos músculos faciais, de laringe, de cuello, que é a possibilidade de produzirmos um espasmo muscular, não? E como nós trabalhamos para produzir função, temos que ter uma possibilidade de contração que permita a execução de los exercícios, não? Que estes sim são muito importantes de fazer, não? Os exercícios devem ser funcionais. Os exercícios, quando não são funcionais, apenas garantem uma formação de massa muscular
e que depois, quando se param de ser realizados, se perde essa massa muscular. Então, para que podemos manter o tônus muscular, é importante que possamos fazer uma contração que permita a possibilidade da execução de um exercício muito funcional, não? Para que todas as condições da musculatura, dos sistemas sensorial, neurológico, possam interagir e poder facilitar a execução da função. Okay? Então, muito cuidado quando usamos eletroestimulação com relação à intensidade. Quase sempre, nos aparatos brasileiros, principalmente, quando você usa uma intensidade de 40 miliamperes ou arriba, temos uma contração muito tensa, muito rígida, uma contração muitas vezes espástica, e que é uma contração que vem sempre acompanhada por dolores, não? Então, é importante termos uma possibilidade de ter uma intensidade adequada, que seja suficiente para fazer uma estimulação solamente sensorial ou uma estimulação que produza uma contração que favoreça a execução do exercício funcional, ok? Bueno, quando pensamos também em contração, temos que fazer uma programação do aparato com relação à rampa de acesso para que a contração não seja muito intensa, muito brusca, né? E uma rampa de descenso para que a finalização da contração não seja muito rápida, muito intensa também, não? Então, sempre é importante as rampas porque é uma forma de trabalharmos com a condição proprioceptiva, a contração, a percepção do momento em que a contração vai acontecer ou a manutenção de um estímulo mais sensorial. Os aparatos, quase todos os aparatos europeus que eu conheço, têm uma programação rígida, fixa, perdão, com relação à rampa de acesso ou descenso, que geralmente são rampas de 3 segundos, tanto para ascenso como para descenso, não? Não me gusta aparatos que têm programações fixas, porque há uma necessidade muito grande de podermos fazer as variações das frequências, variações das rampas de acesso e descenso também, né? Porque trabalhamos com pacientes variados que podem ter a mesma patologia de base, pero as respostas podem ser diferentes, não? Então, não me gusta de aparatos com programas fixos, né? Porque não nos permite, por exemplo, fazer uma rampa de acesso um pouco maior ou um descenso um pouco menor, e a modificação das frequências e duração de pulso também. Então, esse conjunto de situações como frequência, duração de pulso, intensidade, fazem uma diferença muito grande para o tipo de trabalho que você quer fazer com tu paciente, não? Well, hoje quando estou fazendo minhas formações com meus alunos, hoje procuro falar muito sobre a aplicação dos eletrodos, não? Eu vejo muitas pessoas querendo fazer um relaxamento laríngeo com eletrodos como esses, cardiológicos, né? Que são muito pequenos, são eletrodos de 1 centímetro de raio de dimensão, não? E que, se você for pensar numa laringe, por exemplo, de 7 centímetros de altura, não? É uma área muito grande para um eletrodo muito pequeno, não? Então, a colocação do eletrodo, o formato do eletrodo faz uma diferença muito grande, porque existem 2 fatores importantes na eletroestimulação, que é a impedância, ou seja, a dificuldade do estímulo penetrar no nosso organismo, e também o grau de intensidade de carga que cada eletrodo vai absorver, não? Quanto mais pequeno for o eletrodo, maior o nível de concentração de carga elétrica e, consequentemente, se você precisa produzir
uma contração muito intensa ou uma contração mais forte, você vai precisar de uma intensidade maior e provavelmente será uma contração que virá associada a dolores, não? Então, é muito importante conhecer a área que você quer trabalhar, a forma de estímulo que você quer produzir em tu paciente, para que o eletrodo possa fazer uma cobertura adequada da área que está sendo estimulada. O objetivo que tu queres, se é uma estimulação sensorial ou se é uma estimulação motora propriamente dita, que é a contração, ok? A forma de posicionar os eletrodos também, muitas vezes, se você está usando este formato de eletrodo, é ideal que esteja no ponto motor do músculo, principalmente se for os músculos da cara, para que seja uma contração adequada, num nível de intensidade também adequada, não? Então, o eletrodo faz uma diferença muito intensa na qualidade da estimulação que possamos fazer com o paciente. Me gusta muito dos formatos redondos, porque não há perigo de perda de carga, como muitas vezes esses formatos de eletrodos. Vejam que sempre é arredondado, tem uma curva, tá? Justamente para que não haja saída da corrente de uma forma inadequada, não? Me gusta muito desse formato de eletrodos para fazer a estimulação tanto de laringe como de face. E se temos músculos maiores, como por exemplo o trapézio, esse tipo de eletrodo é mais eficiente. Se queremos para pontos motores, os cardiológicos são melhores, não? Ou se queremos, se temos um ponto de dolor muito específico, os eletrodos cardiológicos nesse formato são bem adequados. Bueno, a eletroestimulação em motricidade orofacial pode ser aplicada em casos de paralisia facial, estética facial, neuralgia do trigêmeo, transtornos temporomandibulares, bruxismo, estimulação dos pontos motores, estimulação intraoral, ronquidos e apneia, não? Se queremos aplicar para as disfonias, podemos aplicar para redução de tensão laríngea, redução do dolor laríngeo também, não? Melhora da sensibilidade laríngea, mobilidade laríngea também, e contração laríngea, principalmente quando estamos a trabalhar com paralisia de plique vocal, não? No caso das disfarrias, melhora-se muito a sensibilidade intra e extraoral, a condição da sensibilidade laríngea, que é muito importante em disfarria, uma estimulação submandibular para ativação de gás com milho e óleo, um pouco de elevação da base da língua, contração muscular intra e extraoral e excursão laríngea para facilitação da deglutição. Mas uma vez, me gusta sempre de lembrar que a eletroestimulação não vai ser nenhuma pessoa a volver a comer ou volver a falar. É uma ferramenta para facilitar determinadas situações terapêuticas que muitas vezes o exercício que fazemos com o paciente não é capaz de produzir, não? Bueno, se estamos pensando em TENS, esses são os tipos. O TENS convencional é um TENS de alta frequência, né? Tem a configuração, vê que a corrente vai trabalhar apenas nos níveis sensoriais, principalmente no tipo de fibras alfa-beta, que são as fibras muito mielinizadas, que são grandes condutoras de dolores agudas também. Temos o TENS acupuntura, que é sensorial, mas tem uma especificidade de atuação muito em nível muscular. Temos o TENS Burst, que é um TENS pulsátil em forma de pulsos, não? Que produz uma ativação
muito em nível muscular, era como se faziam as contrações no passado, né? Tínhamos o TENS breve intenso para aquelas dores muito intensas, não? Muito agudas, né? E quando pensamos em reduzir muito o nível de sensibilidade, porque ele vai atuar muito nesses tipos de fibras, alfa, beta e fibras tipo C também, que são condutores da dor mais constante. E hoje vemos muitas pessoas gostando de usar o TENS VIF, que é um TENS onde você tem uma variação de frequência e uma variação de intensidade, que pode atuar tanto em nível sensorial como em nível motor, dependendo da fase em que o aparato esteja produzindo a estimulação, não? É um TENS que está sendo muito usado hoje porque as pessoas gostam de trabalhar muito em nível sensorial, em nível motor, e não acontece uma acomodação dos tecidos e das terminações nervosas muito temprano, não? Todos esses modos de estimulação convencional, acupuntura, burst e breve intenso, produzem sempre um nível de acomodação e obriga você a ter que aumentar um pouco mais a intensidade para poder produzir um aprofundamento melhor da corrente, não? Então, o TENS VIF, como é uma variação de frequência e de intensidade, demora-se um pouco mais para que a acomodação possa vir a acontecer, ok? Acá temos alguns casos onde podemos utilizar a eletroestimulação, por exemplo, acá em casos de estimulação de pontos faciais pós cirurgias ortognáticas para restabelecer função submandibular ou funcionamento, diminuição da tensão de cuello cervical, em pontos motores da cara para analgesia ou, em alguns casos, no início da terapia para paralisia facial, em casos de disfonia, né? Me gusta muito desse formato de eletrodo que é mais anatômico, que podemos tanto fazer com a base mais larga, volvendo para a região do osso hioide, né? Como também podemos fazer de uma forma mais ampla a estimulação do complexo laríngeo, não? A estimulação de alguns pontos faciais para paralisia facial, quando pensamos em reorganizar a condição sensorial da cara, em estética facial, não? Quando podemos usar o TENS para produzir alguns movimentos que vão gerar alongamento da musculatura, principalmente em pacientes que têm rugas faciais, como chamamos rugas, não estou lembrando agora o nome, né? Por exemplo, o bigode chinês, como chamamos acá em Brasil, né? Quando queremos produzir uma estimulação sensorial mais cerrada, né? E em casos de estimulação também para analgesia, para estimulação sensorial da região submandibular, ok? Existem outras possibilidades de aplicação do modo TENS também em outros tipos de pacientes. Essa é a configuração que tínhamos para formatar o aparato, não? Entre 4 e 20 Hz, estamos fazendo uso de um TENS acupuntura com uma duração de pulso mais ou menos entre 250 a 300 microsegundos ou milissegundos. Quando hacemos um TENS entre 50 e 150 Hz, estamos fazendo uso de um TENS convencional, né? E a duração de pulso deve ser sempre abaixo de 100 microsegundos ou milissegundos, dependendo do tipo de aparato, não? Quando hacíamos uma configuração entre 150 e 250 Hz, estamos fazendo um TENS breve intenso e a duração de pulso deve ser muito mais alta, justamente para que possamos diminuir muito rapidamente os níveis sensoriais do dolor
principalmente a dor mais aguda, mais periférica. Tá? Então, essas são as formas de TENS que me gusta muito usar, que eu uso muito em minha prática, em minha clínica. Quando temos uma condição muscular, TENS acupuntura, uma condição mais aguda, mais sensorial, TENS convencional. Em últimos casos, com pacientes que têm um nível de dor muito alto, que não é muito minha realidade está muito mais nesses tipos de pacientes com dor muscular ou tensão muscular, uma tensão mais sensorial. Nós usamos um TENS breve intenso, ok? Quando pensamos em contração muscular, ou, lembrando que em logopédia, a eletroestimulação do modo FES, russa e a corrente Ausen não são necessariamente correntes para se produzir contração muscular, não? Podemos também trabalhar para produzir uma estimulação sensorial, podemos trabalhar para produzir uma estimulação sensório-motora. Quando eu falo na contração sensório-motora, é uma ativação de níveis sensoriais em fibras motores sem rigidez muscular, não? Apenas com um leve temblor da musculatura, ok? Então, podemos usar para estimulação intraoral, que nós usamos com as canetitas forma que eu desenvolvi com uma amiga cá de Brasil, né, para podermos fazer vários tipos de estimulação, quer sensorial, quer contração muscular da língua, do palato mole, das mejilhas, não? Podemos trabalhar com nível sensorial ou sensorial ou sensório-motor da região submandibular para em casos de disfagia, muitas vezes em casos de voz também, né? O trabalho de los pontos motores para contração de los pontos motores, contração de lo velo, né? Me gusta muito também, não é muito minha realidade, porque não atendo muitos cantantes, mas podemos trabalhar para melhorar a condição da musculatura diafragmática, do reto do abdômen, dos músculos intercostales para cantantes de voz, né? Sempre quando vejo uma foto como essa, me lembro da Chantal, que participou de umas formações em Madrid com nós outros, Noelia. Podemos usar para os pontos motores faciais, para trabalhar na forma da motricidade orofacial também, quando há necessidade de se produzir contração muscular. Podemos sempre, uma vantagem muito grande para mim no uso da eletroestimulação é que podemos fazer os exercícios junto com a eletroestimulação, desde que não há uma intensidade muito intensa, não? Podemos trabalhar manobras de disfagia, que é a manobra de Massaco, né? Podemos trabalhar em vários níveis, os eletrodos posicionados na região submandibular, para trabalharmos com disfagia, para melhorar o nível de excursão laríngea, o nível de estimulação de digástrico, de milioideo, tanto nível sensorial, sensório-motor, como também de contração muscular. E também nos casos de voz, né, que temos algumas variações de posições dos eletrodos, mas que também podemos, nessas posições dos eletrodos, trabalhar em casos de disfagia. Hoje me gusta muito de não trabalhar com muitos canais, não? Quanto menos canais puder trabalhar, melhor, porque você condensa um único tipo de movimento, de contração, um nível de intensidade mais eficiente também, né? Então, eu posso fazer uma excursão laríngea, trabalhando em nível subsensorial, em nível ioidel, em nível de laringe, e produzir o mesmo movimento, o mesmo tipo de excursão que esses eletrodos podem fazer, não? É somente uma questão de posicionar de forma adequada os eletrodos que você terá uma boa excursão laríngea, um bom trabalho em nível sensorial, em nível motor para esta laringe, não? Em casos de disfagia, ok? E de paralisia de plique vocal também.
tá? Como falei anteriormente para ustedes, a forma de contração muscular sempre temos que pensar muito bem, porque esse é o formato de la contração muscular voluntária, não? E esse é o formato de recrutamento de las fibras musculares quando usamos eletroestimulação, ok? Sempre é um processo contrário à contração voluntária, ok? Então, por ser um processo contrário à contração voluntária, a eletroestimulação, quando você usa para produzir contração muscular, há uma grande possibilidade de se produzir fadiga com muita facilidade. Então, temos que pensar muito bem no número de contrações que podemos fazer no paciente, com o paciente, não? Na fase inicial, numa fase já de andamento de terapia, para que nós possamos evitar a fadiga muscular. Não há apenas a fadiga muscular, temos também uma fadiga central, uma fadiga aguda, né? E isso temos que pensar muito bem, porque os pacientes neurológicos têm formas de reações diferentes, mesmo que estes tenham a mesma patologia de base, não? Parkinson, por exemplo, esclerose múltipla, etc. Esse é o formato de la possibilidade de programação de los aparatos, não? Me gusta muito, num primeiro momento, trabalhar esta fase de configuração. Um nível primeiro, sensório motor de 4 a 19 Hz, um nível tetânico de uma contração mais eficiente, mais rígida, entre 20 e 40 Hz para estimulação de fibras tipo 1 para melhor de la resistência muscular. As frequências entre 60 e 80 Hz para produzir mais contração, mais recrutamento de las fibras tipo 2. E não necessariamente temos que usar frequências muito altas, de 100 a 150, porque esse tipo de frequência, a única coisa que vai fazer a diferença entre 60 e 80 Hz é a velocidade de contração, não? Pero o tipo de fibra que se a recrutar será o mesmo, que são as fibras do tipo 2, ok? E temos uma frequência de 50, que é considerada uma frequência mista, que você tanto pode trabalhar para recrutamento de fibra tipo 1 ou de fibra tipo 2, de acordo com a programação dos exercícios funcionais que você vai a produzir com tu paciente, não? Então, generalmente é uma frequência que usamos quando o paciente já tem um equilíbrio de sua força, de sua resistência muscular, e você apenas está trabalhando a manutenção da qualidade da contração. Logicamente que nesta hora os exercícios são muito fundamentais, porque os exercícios vão possibilitar a manutenção do tônus muscular, ok? Então, há várias formas de se fazer as aplicações. Os casos neurológicos, sempre eu vou dar um pouco mais de tempo. Eu trabalho todas as frequências, tá? Numa única sessão, pero sempre um número maior de contrações serão em nível de fibras mais lentas, fibras do tipo 1, para melhorar a condição mitocondrial, a condição aeróbica da musculatura, porque se eu melhoro a condição mitocondrial, se eu melhoro a condição da resistência, eu também estou melhorando a condição de força, não? E depois, como trabalhamos frequências de velocidade, de força propriamente dita, podemos trabalhar com frequências mais altas, não? Sempre pensando no número de contrações, tá? Se eu tenho um paciente que preciso trabalhar, por exemplo, 20 contrações para fibras tipo 1, quando for
pasar para frequências mais altas, como frequências entre 60 e 80 Hz, eu sempre vou fazer a metade das contrações. Se fez 20 contrações para fibras tipo 1, vou fazer 10 contrações para fibras tipo 2. Né? Lembrando sempre que não adianta produzir apenas a contração por o aparato. Temos que trabalhar os exercícios e de preferência sempre que os exercícios sejam funcionais, não? Para que possa haver um melhor desempenho da função muscular, ok? Bueno, e se vocês quiserem, esse é meu e-book em espanhol, que vocês podem ter nesse link futuramente, ok? É isso, Noelia. Temos quanto tempo ainda? Muchas gracias, Bruno. Ha estado muy interesante. He ido recogiendo algunas preguntas, Sí. ¿vale? que te paso a comentar. Mira, nos han preguntado un par de veces el tema de la electroestimulación en niños. Ha habido un caso, una compañera, Mari Carmen Hernández, que nos decía si se puede aplicar Noelia, yo no vi. Repita, por favor. Vale. Nos comentaba Mari Carmen si puede aplicar la electro en un niño de 9 meses con parálisis facial. ¿En niño? De 9 ¿En meses. niño? Sí. Oh. Vea, yo no atendo niños, tá? No me gusta atender niños. Dão muchos trabajos, né? São muito trabalhosos. Pero sempre quando não me gusta trabalhar contração muscular em niños, não? Eu acredito que uma estimulação no nível sensorial ou nível sensório-motor é muito melhor, porque também podemos associar os exercícios, as manobras fonoaudiológicas, logopédicas, de uma forma mais adequada, não? Pero quando digo que não se deve fazer contração muscular, não é como se hace em um adulto, não? Você pode fazer pouquíssimas contrações musculares para dar shape na musculatura, um formato de contração, não? Pero não me gusta muito contração elétrica em niños muito pequenos, não? Eu sempre recomendo que as contrações devam acontecer em torno de um ano e 6 meses, para que possa haver uma melhor capacitação da musculatura em termos de rigidez muscular, não? Não sei se respondi. Sí. También nos preguntaban acerca de, bueno, que cuándo está contraindicado. No sé, en pacientes con epilepsia, en pacientes con marcapasos. A pacientes com epilepsia, eu sempre vou perguntar para o seu médico se não há complicações da eletroestimulação, tá? Porque alguns médicos dizem que não há nenhum tipo de problema, outros dizem que sim. Então, sempre quando há necessidade de aplicação de eletroestimulação, o paciente tem que estar com sua medicação muito bem equilibrada, para que não aconteça a possibilidade de algum problema com a eletroestimulação. Alguns outros médicos são muito radicais, dizem não use eletroestimulação em pacientes epilépticos, não, com epilepsia. No caso de los pacientes que têm a pacemaker, trabalho de França, de ano passado, 2019, não recomenda a aplicação da eletroestimulação, ok? Por conta da interferência que a frequência do eletroestimulador pode ser no pacemaker, ok? Pero há muitos neurologistas que trabalham com pacientes de Parkinson e que fazem implante de pacemaker, principalmente em nível cerebral, tem pedido para que seja usada a eletroestimulação, principalmente quando há uma
dificuldade de excursão laríngea, uma dificuldade de voz, uma dificuldade de deglução, ok? Eu tenho 5 pacientes com Parkinson que fazem uso de marca-passo e todos os médicos pediram para que se usasse eletroestimulação e os resultados têm sido muito bons, não? As contraindicações, Noelia e todos que estão ouvindo, estão muito relacionadas à forma como vai ser aplicada a eletroestimulação, não? A área em que estão sendo aplicadas, a intensidade com que a formatação da corrente está penetrando no organismo, né? Eu tenho muita experiência com eletroestimulação, então hoje a única contraindicação que eu sou muito radical é com niños muito pequenos, né? E com pacientes que apresentam epilepsia. Nos outros casos, dependendo do tipo de estimulação que você vai fazer, dependendo da forma dos eletrodos, da intensidade com que você vai fazer a estimulação, eu, em minha experiência, não tenho visto nenhum tipo de contraindicação, não? Pero se as pessoas não têm experiência, é melhor não usar, não? En procesos Si tiene tumorales, dúvidas, mejor no usar. ¿Cómo? sí, nos preguntan en procesos tumorales. Sí. En procesos tumorales existen 4 o 5 publicaciones americanas do VitalSteam, onde se coloca a possibilidade de uso não sobre o tumor, né? E sim a periferia do tumor, tá? E alguns estudos têm mostrado que não há uma alteração ou um aumento de la propagação das células tumorais, não, das células cancerígenas, melhor dizendo, não. Pero não me gusta, particularmente não me gusta. Acá em Brasil, dificilmente vamos receber um paciente que apresente um tumor laríngeo e o médico peça para primeiro fazer logopedia e depois para fazer uma cirurgia, né? Então, sempre nós recebíamos o paciente quando esse já foi submetido à radioterapia, à quimioterapia, né? E que já não tem mais nenhum tipo de problema como recidiva do tumor, né? Então, na dúvida, é melhor não usar, né? E sempre é importante ter uma conversação com o médico do paciente para saber sua opinião, não? Me gusta muito de ouvir a opinião dos médicos para depois, se acontecer alguma coisa que os outros não entendam, não venham a culpar-me por estar usando eletroestimulação, ok? En implantes dentales. Os implantes dentales, que eu conheço, não trabalho com esse tipo de paciente, mas de que eu conheço da fisioterapia e de profissionais logopedas que usam, a recomendação é que não se use eletroestimulação nos 6 primeiros meses de los implantes, tá? Porque há uma necessidade da condição da estrutura óssea poder absorver ou interagir melhor com os implantes para depois poder fazer uso. Lo perigo quando se usa implantes dentários numa fase muito inicial, a possibilidade de haver como posso dizer, afrouxar, soltar, uma condição mais não estou sabendo a palavra em espanhol, deixar o implante um pouco mais solto. Isso, ok? Isso pode vir a acontecer, ok? Então, sempre as orientações dos próprios ortodontistas, dos próprios cirurgiões de bucomaxila, é que se use somente depois de 6 meses, se houver necessidade, não? En trombosis. Não deve se usar,
tá? Em tromboses por conta de la poder aumentar a possibilidade de obstrução de las venas, artérias, tá? Então não é muito aconselhável usar, tá? Desde quando hablo em trombose é nível facial e laríngeo, não no nível cerebral, ¿ok? Uh-huh. Nos han preguntado también mucho acerca del Vital Steam, ¿vale? Y de las diferencias del Vital Steam con el MyoCare Logopedic. Bueno. Vea, las frecuencias son universales. Las mismas frecuencias que se usan en Brasil, se usan en España, Italia, Portugal, Estados Unidos, ¿no? Lo Vital Sim, lo nuevo Vital Sim, ¿no? Y usted tiene usted sabe, existe una posibilidad de usted trabajar con variaciones de frecuencias, ¿ok? Lo primeiro Vital Sim tem apenas uma frequência, 80 Hz, para trabalhar fibras rápidas. O raciocínio dos americanos é que, quando uso 80 Hz, estou recrutando fibras rápidas que são essenciais no ato da deglutição, ok? Pero se você trabalha de uma forma muito intensa ou muito longa, né, apenas com uma única frequência, a musculatura tende a ter uma possibilidade de obter somente um tipo de resposta que é força, velocidade. Nós não trabalhamos com desportistas, trabalhamos com doentes que têm variações de tensão, variações de perda de massa muscular. Então, não podemos trabalhar apenas com uma única frequência para não se produzir uma acomodação no tipo de contração. A forma do Vital Sim, do primeiro Vital Sim, é o que chamamos acá em Brasil de FES-VIF. Há uma variação de intensidade durante 57 segundos e apenas 3 segundos de tempo off, né? Que é o tempo de repouso. É tempo muito largo de estimulação, que em muitos pacientes vai produzir fadiga ou sensorial ou fadiga motora, ok? Então, não me gusta o primeiro aparato, não sou contra Vital Sim, né? Não penso dessa forma, mas sou contra a forma de aplicação, né? O segundo Vital Sim, que é o que você tem, quando você tem a possibilidade de trabalhar com várias frequências, a condição de resposta muscular, de la resposta terapêutica é muito melhor, né? Inclusive porque você pode melhorar a condição de resistência, melhorar a condição de força, melhorar o câmbio entre resistência e força, né? Que é muito importante porque nós não tragamos apenas uma forma de alimento, não? Nós tragamos vários tipos de alimento que necessitam de força, de velocidade diferentes. Então, quando penso em trabalhos que têm apenas uma forma de frequência, para mim, Bruno, para mim e alguns colegas fisioterapeutas e fonoaudiólogos também, significa dizer que você está pensando apenas um único formato de deglutição, ok? Então, variar as frequências é fundamental. O Vital Sim novo tem variações de frequência porque observaram que em pacientes com miastenia graves não podia estar trabalhando apenas com 80 Hz de frequência, não? Tinha que trabalhar com 30 Hz. A Carmen tem uma publicação onde ela cita muito claramente isto, não? A melhora da resistência melhora a condição de força, a condição de câmbio entre as condutas de deglutição. Okay? Não sou contra Vital Sim, me gostaria muito de ter no aparato, é muito caro para o Brasil. Sí, nos comentan si se puede aplicar también en pacientes con implante coclear. Eu não tenho nenhum paciente com implante coclear, pero não há recomendação para isso, né? Pero o implante coclear tem não tenho experiência, não conheço,
tiene la prótesis en sí, né, es removible. Entonces, muchos pacientes se retiran y hacen uso de electro sin lo implante, não? O pacemaker do implante coclear, não? Não há problema se não há transmissão de frequência durante a aplicação da eletroestimulação. Vale. Nos pregunta Rocío Lesmes, que la tenemos también en el webinar. No comprendí. Que nos pregunta también Rocío Lesmes, que la tenemos con nosotros esta tarde también. No estoy entendiendo, Noelia. No Rocío Lesmes. Não estou compreendendo. Escreve. Ela disse a professora Rocio Lesmes está a falar com o senhor. Ah, Rocio? Ah, besos, Rocio. Besos. Sí. Me gusta mucho, Rocio. Pacientes neurológicos, la rampa de acceso y descenso sería mayor. No necesariamente. Las rampas de ascenso y descenso son muy relacionadas a la frecuencia que usted formata el aparato. Por ejemplo, si yo estoy trabajando con frecuencias bajas, entre 20 y 40 Hz, la rampa de ascenso debe ser un poco mayor, 3, 4 segundos. Y si estoy trabajando con fibras rápidas, frecuencias altas, 60, 80 Hz, a rampa de acesso deve ser de 2 segundos, no máximo 3 segundos, para que venha uma contração mais rápida, não? A rampa de descenso, muitas vezes, se você hace em 2 segundos, tanto para fibras lentas como para fibras rápidas, é um tempo bastante razoável, não? Bastante bueno, não? Mucho más importante es la rampa de ascenso, ¿no? Vale. La intensidad utilizada en pacientes con esclerosis múltiple para disminuir la espasticidad. Isso. Há um pouco de controvérsia sobre o tipo de intensidade que se deve fazer com pacientes neurológicos, né? Quando há espasticidade, né? Generalmente a intensidade deve ser um pouco maior, né? Pero se nós queremos diminuir a espasticidade e colocamos uma intensidade muito grande, muito alta, né? Podemos produzir uma fadiga sensorial muito intensa, não? Então, muitas vezes, a melhor condição é de ir cambiando a intensidade de forma gradual, aumentando de forma gradual, não? E não começar de uma forma muito intensa, iniciar com uma forma muito intensa de intensidade, não? Vale. Para todos os casos neurológicos, não solamente. Luego, algo importante que nos decían si se podía recortar los electrodos. Yo sé que el caucho sí, pero los otros blancos... Los blancos, si no tiene la fiación, el fío, ¿no? Muy largo, muy grande, ¿no? Usted puede hacer una configuración que razoável, ¿no? Una moedita de euro, ¿no? O de cents, ¿no? Usted puede hacer un corte, ¿no? Tranquilamente, ¿no? Vale. ¿Aplicación en ronquidos y apneas? ¿Aplicación? En ronquidos y apneas. Sí. Cuando nosotros hacemos la aplicación en ronquidos y apnea, los ejercicios faciales, orofaciales, intraorales que usamos normalmente son muy importantes. Los ejercicios respiratorios también son muy importantes. Me gusta cuando posible porque muchos pacientes tienen reflexo de vómito, vontade de vomitar, ¿no? Então, temos que ter cuidado. Nesses casos, me gusta sempre trabalhar. Deixa-me ver se posso volver aqui uma foto.
Deixa-me ver aqui. Vocês conseguem ver essa foto? Conseguem ver essa foto? Sí, 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 se ve. Sim. Siempre iniciamos a electroestimulação por los músculos mais de base do palato mole, não? Para depois trabalhar com os músculos de úvula e palato faríngeo, que são mais centralizados, não? Porque a mesma ideia é se trabalhar com aumento da resistência muscular, né? E trabalhar com força e velocidade quando necessário, né? Então, sempre iniciamos pelos músculos que têm mais fibras tipo 1, acá, tá? E depois com os músculos que têm mais fibras do tipo 2, né? Me gusta sempre quando começo a trabalhar com um paciente, independente de sua condição, eu sempre vou dar preferência a iniciar com frequências de baixa frequência, entre 20 e 40, para melhorar a condição aeróbica da musculatura, ok? Para depois trabalhar com frequências mais altas. O palato mole é uma região que entra num processo de fadiga muito rapidamente também. Então, dos secretos que temos que fazer quando estamos fazendo eletroestimulação em palato mole é sempre 2, 3 contrações e alguns exercícios com fonemas posteriores, por exemplo, K, 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 para dar mobilidade ao palato e funcionar de uma forma mais adequada, não? Os Vale. resultados son muy interesantes, Noelia, muy interesantes. Sí. Bueno, yo creo que ya te hemos quitado mucho tiempo, Bruno. Nos hemos pasado, pero bueno. Aproveitar a convidar a todas que nosotros vamos a hacer un curso online, ¿no? Sí, De así voz, es. vamos a iniciar con voz, ¿no? Sí, Están he estado todas comentando por convidadas. el chat, pero lo vuelvo a repetir. Haremos una Eso. formación online. Como habéis podido ver, el tema de la electroestimulación, pues no es fácil, hay que estudiarlo a fondo. Nos puede ayudar mucho con nuestros pacientes, pero tenemos que saber muy bien lo que estamos haciendo. Como veis, hay contraindicaciones y todo esto lo tenemos que conocer y saber muy bien antes de ponernos a ello, ¿no? Independentemente do aparato que está sendo usado, não? Temos que estudar muito, independentemente do aparato que está sendo usado. VitalSim, MioCare, qualquer tipo de aparato, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, siguen escribiendo preguntas, pero es que se nos pasa ya. Sí. Sí, lamento mucho que no podamos seguir porque podríamos estar toda la tarde, ¿verdad? Sí. La cuestión es que, bueno, os informaremos de la formación y nada, Bruno, como siempre, ha sido un placer escucharte. La verdad es que Gracias, muchas gracias. nos encanta. Un placer trabajar con usted. De ti y que, bueno, espero que os haya gustado a todos. Y nada, lo dicho, quien quiera seguir profundizando en el tema de la electroestimulación, pues bueno, lo podrá hacer con Bruno Guimaraes, que yo, pues bueno, para mí es el padre de la electroestimulación porque no conozco a nadie que tenga tantos años de experiencia como tiene él y la verdad es que no hay libro que nos pueda contar tanto como él, ¿no? Así que nada, Bruno, muchas gracias una vez más. Muchas gracias también. Y espero volver a verte muy pronto. Al resto, muchísimas gracias por estar este ratito con Espí de Formación. Y nada, os vemos en próximos webinars, iremos sacando y hasta pronto. Cuidaros. Beso a todas. Besos. Perdóname. Sí. Sí. Tenho uma pergunta. Professor Bruno? Meu nome é Jacilena, eu tenho uma pergunta sobre as aulas em português. O senhor tem algum link? Tenho. Você tem meu Facebook? Meu WhatsApp? Não, tenho o seu Insta. Meu Insta, peça no Insta que eu passo para você, que de cabeça eu não sei.
Tá bem, muito bem. Muito bom? obrigada. De nada. Tchau, tchau. Chao. Tchau. Tchau, beijos, beijos, beijos. Besos. Tchau. Josefa, que no te había... Rocio, beijos, Rocio, beijos, Rocio. Besos. Todos. Tchau, tchau.